Olá pessoal, tudo bem, gente, com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, coloque nas mãos de Deus que vai ficar. Então, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse enfeite de porta, ó, bem lindo, de Páscoa. Esta coelhinha de Páscoa é um enfeite de porta, ó. Fazer ela com vocês, você vai aprender nesse vídeo, lembrando que o molde dela é totalmente gratuito. Essa é uma apostila gratuita que eu fiz para vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que você reproduza. Se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Merivan Alves, sou do Ateliê Artesjoga. É com alegria muito grande que eu estou sempre aqui. E vamos começar agora a falar aqui de Páscoa. E para começar, eu trouxe esse projetinho bem legal, bem bonitinho. Gratuito para vocês, ó. Tem a cenourinha com o nome Feliz Páscoa. E tem aqui a nossa coelhinha bem simples. Essa aqui eu fiz toda a máquina, com exceção das cenourinhas. Mas o resto eu fiz toda a máquina. Então vamos agora passo a passo. Se você quiser adquirir os moldes, vão estar aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de me seguir lá no Instagram. Sempre estou colocando novidades lá para vocês. Me acompanha lá, vocês vão ser muito bem-vindos. Vamos agora ao passo a passo, sem mais enrolação. Então, vamos ao passo a passo. Esse aqui vai ser o corpo. E eu risquei 2 vezes nesse feltrinho estampado com doce, ó. Risquei 2 vezes e vou passar a costura à máquina e vou deixar aqui para encher, ó. Passar a costura à máquina. Mas se você quiser fazer no feltro, você corta no feltro, recorta e caseia, se não quiser fazer a máquina. Aqui nós temos as 2 perninhas. Eu vou fazer a costura à máquina aqui em volta e vou deixar a abertura aqui das 2 perninhas, depois eu recorto. A cabeça eu vou fazer a costura em volta dele também e vou fazer uma abertura para poder encher. Temos aqui os 2 bracinhos, eu também vou fazer a costura em volta. Eu vou costurar no risco, mas se você quiser casear e encher, você vai recortar aqui e vai casear no recorte, né? Aqui é o direito, né? E aqui é o avesso. Então, eu vou costurar pelo avesso, porque eu vou costurar e desvirar. Mas se você quiser fazer o caseado, você recorta e caseia mesmo na bordinha. E aqui é a fuça dele também. Eu vou fazer todo o caseado. Então, agora, caseado não, todo a costura à máquina. Então, eu vou passar todas essas peças à máquina e venho pra gente dar continuidade. Passei aqui a costura, ó, em todas as peças. Nessas aqui eu já desvirei os braços, desvirei a cabeça. Vamos marcar aqui logo os braços, depois eu recorto com vocês, ó. Os braços nós vamos colocar assim, um de frente para o outro. Nós vamos pegar aqui o lápis aqui, vamos fazer um corte aqui para desvirar. Isso aqui é fácil, é só você pegar uma tesourinha de precisão, ó, e fazer isso aqui, ó. Pronto. Você vai desvirar. Pega eu tenho esse canudo aqui, que é um canudo de um copo, né? E eu sempre desviro com ele. Eu pego aqui um pincel, ó. Faço isso aqui. Sempre eu apoio ele na minha barriga. Fica mais fácil, mas aqui deu certo. Ó. E o outro eu vou desvirar da mesma forma. Que a gente vai aqui por dentro, fazendo aqui, abrindo as costuras. E agora aqui a gente só vai encher. E eu faço isso nas 2 mãozinhas, né? Aqui nós temos a cabeça. A cabeça eu vou usar essa parte da fuça. Então, como eu vou usar a parte da fuça, a parte da cabeça da fuça, aqui, essa parte de baixo, eu vou fazer um corte aqui também, ó. E vou desvirar. É simples. Cortou e desvirou. A fuça também você vai fazer um corte aqui para você desvirar. Também é simples. Agora vamos aqui para as perninhas. As perninhas eu passei a costura, mas o corpo eu não passei a costura ainda, porque eu vou embutir essas pernas. Então vamos lá. Vou recortar aqui, ó. Eu tô recortando com essa tesoura de picote, né? Essa tesoura de picote aqui. Mas se você não tiver, pode ser uma tesoura reta também, dá certo, não tem problema não. A gente usa o que a gente tem.
Gente, só um pedido, não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar para ajudar o nosso canal, o crescimento, né, a chegar a mais pessoas, para que eu consiga trazer mais vídeos gratuitos como esse, moldes gratuitos. Eu trago pouco, a luta é grande, a gente precisa de recursos, né, para poder comprar material, e a gente também precisa de recursos pra gente, né? Então, a verdade é essa. Então, curta e compartilhe pra gente crescer, né? Cortei aqui as duas perninhas e eu vou usar as perninhas assim, ó. As duas perninhas vai ser usada assim. Agora, o que nós vamos fazer? Desvirar essas... Desvirei aqui as duas. Eu resolvi não encher, porque eu acho que vai dificultar um pouco. Caso você vá fazer igual a mim, eu aconselho você fazer... Se você for fazer assim, costurando, não for com feltro, né? Se for fazer com feltro, você coloca as pernas aqui e faz aquele caseado de junção, juntando as duas, né? O corpo com as pernas. Mas se você for fazer assim, para desvirar como eu aconselho você fazer ela vazia e você deixar uma aberturinha aqui na hora de passar a costura máquina para desvirar e deixar essa abertura para poder encher depois, né? No meu caso, eu vou fazer ela vazia, depois eu abro e encho e fecho com pontinho caseado. Então, aqui eu já fiz a marcação, ó, de onde eu vou deixar as minhas perninhas, só que vai ser embutido, né? Não vai ficar pra fora. Vai ficar assim, ó. Eu vou colocar aqui assim, ó. Uma perninha aqui pra dentro. Vai ser pra dentro as perninhas assim. E vou colocar aqui um alfinete. Vou colocar aqui um alfinete prendendo essa perninha. Aqui eu vou colocar a outra do mesmo jeito, os pezinhos pra fora. Ó, vou colocar aqui do mesmo jeito. Os pezinhos e vou colocar o alfinete também. Ó, e fica assim, mais ou menos 1 centímetro de uma pra outra. Vou arrumar só um pouco essa. Aqui assim. Fica mais ou menos assim, uma pra outra, 1 centímetro. Então, aqui, ó. Aqui eu já coloquei um alfinete. Aqui eu vou arrumar, assim, ó. E vou colocar a perninha pra dentro. Dobrei aqui o pezinho pra dentro, ó. E vou colocar o alfinete aqui ao redor. Vou colocar aqui, ó. E vou colocar aqui também. Assim. Pronto, coloquei alfinete em volta de todo o corpinho. Agora eu vou só passar a costura. Eu vou passar a costura por aqui, em volta, vou deixar aqui, ó, esse espaço aqui eu vou deixar pra desvirar. Passei a costura, ó, daqui. Comecei, parei aqui, agora vamos fazer o corte aqui em volta com a tesoura de picote também. Desvirei, agora eu vou pegar aqui, ó, abrir aqui, vou pegar os pezinhos, os 2 pezinhos, ó, e vou puxar, simples assim. E fica desse jeitinho, ó. Desse jeito. Agora, gente, é só encher. Eu vou encher aqui
as perninhas, a gente vai fazer uma abertura aqui na lateral, ó. Como eu falei, a gente abre um pouquinho aqui, ó. Alguns pontinhos, depois a gente faz um pontinho invisível pra fechar, ó. E a gente coloca aqui enchimento. Abri muito. Não precisava ter aberto tanto, mas dá certo. Do jeito que eu fizer isso aqui, ó. Não precisa encher de tão para ficar estourando. A gente vai dividir os dedinhos dele. No que divide ele fica bem legal. Era para eu ter cortado menor. Vamos enchendo o pezinho. Eu vou encher um com vocês e fazer a finalização, que é fechar, e o outro eu faço sem mostrar a vocês. Quanto mais a gente vai enchendo, mais ele vai descosturando. Então eu vou começar já a fechar aqui. Vamos aqui, ó, começar a fechar aqui, ó. Eu abri muito, era para ter aberto menos, porque também quando eu fui enchendo, fui abrindo mais, né? Ó, e a gente vai fazer aquele ponto invisível. O importante aqui é você fazer o ponto bem pequenininho, pra ficar bonito. O bom de você fazer a máquina é que você é mais ágil, né? Mas essa perninha aqui é interessante que você faça ela vazia, porque cheia fica mais difícil de fazer na máquina. Mas a máquina, ela nos ajuda muito numa produção, né? Ó, pega um pouquinho daquela parte e um pouquinho desse lado. Ó, e vou puxando. E vai fechando, e fica bem legal. Vou fazer mais um pouquinho para poder eu encher um pouco. Ó. Vamos fazer uns caseadinhos aqui bem delicado. Não faça um caseado muito grande para não ficar feio. Ó. Desse jeito aqui a gente puxa. Ficou bem arrumadinho. E a gente vai enchendo. Vamos colocando mais enchimento. Vamos deixar bem mais cheinho essas perninhas aqui do coelho. Vamos fazer mais um caseadinho. Vou dar uma ampliadinha aqui pra vocês, ó. Fiz um pontinho aqui embaixo, vou fazer outro pontinho aqui em cima. De um lado e do outro, né? Aqui, vou fazendo aqui. Vou fazendo um pontinho aqui, outro lá. Ó. E aqui a gente puxa. E vamos colocando mais enchimento. Eu acho que aqui já é o suficiente. Agora eu vou fechar ele todinho. Vou fechar ela todinha.
Fica desse jeito. Eu vou fechar todinho. Terminei aqui, ó, de encher as perninhas e fiz o pontinho invisível. Aí fica bem legal. Agora, nós vamos encher aqui o corpinho dela. Vamos encher aqui o corpinho da coelhinha ou do coelhinho. Você pode mudar as estampas, fazer o coelhinho azul, fazer todo na cor bege ou marrom. Aí você escolhe. Eu aqui vou fazer uma coelhinha. E agora a gente vai encher aqui todo o corpinho. Enchemos as pernas, agora vamos para o corpinho. Esse tecido que eu tô usando, gente, é um tricolinho. Estampado, né? Mas pode substituir por feltro estampado. Se você tiver um feltro com estampa de Páscoa, um tricolinho com estampa de Páscoa também dá certo. Eu tô aqui aproveitando os tecidos que eu tenho aqui no ateliê, né? Pra fazer alguma coisa assim pra vocês. Vídeo gratuito, né? Ó, e aqui pra mim tá o suficiente. Pronto. Eu vou deixar essa parte aqui aberta por enquanto. Vou colocar um alfinete e vou reservar esse corpo. Porque quando eu vier com a cabeça, pra não ficar muito alta a cabeça, eu colar ela ficar um pouquinho arrumadinha, eu vou deixar assim, eu acho que eu vou deixar um pouquinho vazia. Mas a gente vai ver isso na hora da montagem. Agora vamos aqui pra cabeça, né? Eu vou cortar aqui a cabeça, ó. Onde eu marquei. E vou encher, ó. Não vou cortar muito, porque depois vou ter que fechar. Pronto. E vou agora desvirar pra poder encher, né? Não vou encher sem desvirar, não. Como a abertura eu fiz pequena, dá um pouco mais de trabalho. Mas dá pra desvirar. Em desvio, a gente passa assim um palito nas costuras, abrindo um pouco as costuras, né? Pronto. E agora eu vou encher, vou desvirar também os bracinhos, a fuça, pra fazer a mesma coisa. Temos aqui, ó, o corpinho cheio, né? As perninhas e o corpinho cheio. Os bracinhos também estão cheios, os dois bracinhos. Eu vou colocar uma manguinha nesse bracinho, mas na hora da montagem eu mostro. Temos aqui também a cabecinha, que está cheia. E eu já comecei a fazer aqui esses pontinhos atrás na sobrancelha. A sobrancelha eu vou deixar o molde, vou deixar o risco da sobrancelha no molde, os pontinhos dos olhos, os pontinhos de marcação do bigode e da boquinha. Aqui do mesmo jeito que eu vou fazer agora a boquinha, foi a mesma forma que eu fiz aqui a sobrancelha. Você tanto pode fazer pintando, como você pode fazer só um traço, e você pode fazer o ponto atrás para desenhar a sobrancelha do jeito que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá, ó. Aqui esses pontinhos foi porque eu coloquei aqui, ó. E eu vou afundar e vai esconder esse nozinho. Então, aqui eu vou fazer o pontinho atrás, para marcar aqui o narizinho dele, ó. Eu usei quatro perninhas de linha, essa linha marrom, tipo marrom terra. E vou fazer aqui, ó,
a boquinha dele, né? O focinho com a boquinha dele. Desse jeitinho. Aqui você pode fazer o tamanho dessa boquinha, o tamanho que você quiser. Eu vou deixar marcada lá, não desse tamanho aqui que eu risquei até aqui. Eu vou deixar lá o tamanho assim, ó. Você faz desse tamanho, ou você aumenta um pouco. Daqui, eu parei aqui, eu vou pra cá, ó. Pra fazer o outro lado. E agora aqui eu sigo fazendo esse outro lado. Aqui eu vou fazer esse outro lado também. Lembrando que vai ficar os moldes, então não vai ter erro. Vai ficar a marcação lá na cabecinha, nos moldes. Fazer só mais um pouco. Que já é o suficiente. Que eu vou sair aqui atrás, vou fazer um nozinho. Que essa parte de trás não vai aparecer. Aqui eu já corto. E a cabeça ficou pronta. A cabeça aqui, esse olho, depois eu decido se eu vou afundar e colar ou se eu vou usar uma pérola, no caso, né? Uma conta de pretinho. Então, vamos reservar aqui a cabeça. Vamos agora pra cenoura. Mas antes da cenourinha, eu vou mostrar pra vocês aqui as orelhas. Eu tinha esquecido de mostrar. Ó, eu fiz assim. Eu usei um feltro palha, né? Bege palha. E uma estampinha que eu usei no corpinho. A mesma estampa que eu usei no corpo, eu usei aqui na orelha. Desvirei, ficou assim. E nós vamos ter duas orelhinhas. Agora vamos aqui para essa cenourinha. Essa cenourinha eu fiz assim, ó. Eu vou fazer 3 apenas, mas se você quiser fazer 4, você fica à vontade, ou 5. Aí você vê. O molde vai ficar, você vai fazer quantas você quiser. Na hora da montagem, vocês vão ver como é que eu vou usar. Então, vamos aqui, ó. Coloquei aqui o feltro que eu tô usando, é esse tipo um salmão, mas eu vou deixar as cores, né, pra vocês. Eu deixo sempre na apostila, né? Eu risquei e vou cortar 2 vezes, né? Eu risco, juntei aqui 2 tecidos, quando eu cortar já sai duplo. Então, aqui, ó, essa aqui vai ser a única parte que eu vou fazer caseando. Mas você pode fazer, encher, você pode fazer e usar aquela manta R1, R2, costurar e desvirar, aí fica a seu critério. Eu tô usando aqui espuma PAC, mas você pode usar também o EVA. Ó, já saiu dupla aqui, né, ó, saiu 2. Agora eu tiro aqui os alfinetes e eu venho com a minha espuma PAC. Essa aqui já é uma mais grossinha, tem umas mais finas, mas essa ficou muito legal. Vou pegar aqui minha cola de silicone líquida, passar aqui um pouco na cenoura, né, e vou colar aqui, ó. Vou pegar a tesoura pra gente tirar aqui o excesso. E vou cortar em volta dessa cenoura. Ó. Feito isso, eu vou pegar uma tesourinha menor, que eu gosto até de uma menor, mas pode ser uma grande. E vamos tirar um pouquinho só aqui, não tira muito, pra quando a gente casear, ficar bem legal. Quando você for caseando, se você for vendo que vai precisar tirar mais, você vai tirando. Mas não tire muito, não. Quando você for caseando, você vai olhando. Se ele for ficar pra fora, aí você apara um pouquinho. Senão, você deixa pra ele ficar bem bonitinho. Pronto. E ele vai ficar assim, ó, bem bonitinho, assim, um caseado bem legal. Ele não vai ficar, assim, muita
muita parte sem ter aqui a manta, né? Agora vamos aqui colar de novo. Novamente, vamos colocar outra. Assim, ó, pra gente poder casear. Desse jeitinho. Aqui a folhinha, eu coloquei 2 partes de feltro, passei um pouco de cola, risquei uma vez e recortei e vou casear em volta. Somente isso, sem encher. Somente isso aqui, ó. Eu já tenho, inclusive, aqui 2 e são 3. Aqui eu vou fazer a mesma forma, só caseando. Agora, vamos fazer aqui o caseadinho, ó, nessa cenourinha. Eu tenho aqui uma agulha com 2 linhas e vou colocar aqui, ó. Perceba que ele fica rente, bem rente, ó. Aqui, ó. Passa só um pouquinho de tecido do feltro, né? Justamente isso que eu tava tentando explicar. Que eu vou aqui de novo, aqui, ó. Passo aqui novamente. Empurra assim a agulha um pouquinho, ó. Pego essa linha aqui. Passo aqui 2 voltinhas. E vou e puxo. Aqui eu já travei a linha. Ó, travei a linha. Agora eu vou fazer o caseadinho. Vamos aqui ampliar um pouquinho para eu poder mostrar para vocês o caseadinho. Ó, e vou, puxei, vou aqui por trás. E faço isso. Tendo cuidado de arrumar as linhas. Que eu foguei uma linha na hora que eu fui puxar. Eu tenho que arrumar aqui, ó. Pronto, arrumei. E vamos novamente. Não pode deixar a lenha folgada. E vai ficando assim, ó, bem feitinho, ó. E a gente vai fazer aqui em volta de toda essa cenourinha. Terminei aqui, ó, de fazer o caseadinho em volta de toda a pecinha. Fiz esses risquinhos que tem lá nos moldes, pra gente fazer esse aprofundamento aqui, pra depois fazer um sombreadinho, né? Então, vamos lá. Como foi que eu fiz? Tô usando aqui linha em 2 perninhas. E vou começar aqui por trás, ó. E puxo. E volto. É o ponto atrás, só que aqui, né? E vou puxando pra aprofundar um pouco, ó. Entro aqui. Ó, e puxo para aprofundar. Novamente aqui, ó. Puxo. Faço isso aqui para aprofundar. Ó. E vai ficando fundinho. Até terminar aqui. Esse risco. Terminando esse aqui, eu vou fazer os outros do mesmo jeito. No total, eu fiz 4. Ó, fiz todinho. Fica fundinho. Agora eu vou fazer o arremate aqui, ó. E vou cortar. E vou fazer os 4 risquinhos. Vamos reservar. As cenourinhas foram feitas, agora vamos fazer o nome Feliz Páscoa. Já tenho aqui o nome cortadinho. Quase todas as letras, ó, do nome Feliz Páscoa. Vai ficar os moldes pra você lá na apostila. E eu vou mostrar a vocês como foi que eu cortei. Eu tenho aqui a letra C.
Se você quiser, você pode comprar um nome já pronto. Quem trabalhar com recorte em feltro tem, né? Inclusive, meu amigo Rodolfo Petrolando, ele vende esses nomes de Páscoa, mas é fácil você encontrar. Só é você comprar o nome pronto, Feliz Páscoa. Então, vai facilitar a sua vida. Mas caso você não vá comprar, vá cortar, vai ficar o nome nos moldes. Eu tô usando aqui essa fita crepe da Tec Bond artesanato. Essa fita é maravilhosa, eu amo. E eu gosto de cortar assim, eu coloquei o nome riscado aqui, ó. Risquei no papel. Perceba que eu não corto em volta, eu corto um quadrado, deixando borda de papel. Então, coloco aqui no feltro. Esse feltro meu é um feltro tratado, mas pode ser um feltro sem ser tratado. É porque eu gosto do tratado, porque ele já fica bem durinho. Coloquei aqui, cobri o nome, ó, cobri a letra todinha. Agora eu venho aqui, ó, com a minha tesoura. Vou pegar mais um pouquinho, porque eu quero que cubra totalmente, ó, o papel aqui assim, ó. O papel segure no feltro. Aí aqui você perceba que você cobriu, mas você dá pra ver ainda o nome, a letra, né? E agora a gente vai cortar. Eu vou cortar primeiro essa parte curvada pra depois cortar essa parte por fora. Então, eu vou aqui assim, ó. Aqui não tem dificuldade, é só seguir o desenho. Você vai só seguindo o desenho, não tem dificuldade nenhuma. Essa tesoura eu uso só pra fazer isso, ó. Terminei, tá aqui, ó, fica assim. E aqui, ó, o bom de você fazer isso, você puxa, não puxa pelo, ó. Temos aqui o nome recortado, e aqui você pode colar num feltro e depois ficar recortar aqui em volta, mas isso eu vou ver depois que eu tiver com a peça toda pronta, né? Vamos reservar. Agora, vamos fazer as marcações dos dedinhos, ó. Eu fiz aqui no pé, fiz em uma mãozinha também. Do jeito que eu fizer no pé, eu vou fazer na mão. Lembrando que nos moldes tem as marcaçõezinhas, tanto da mãozinha como do pezinho. Tô usando aqui linha, 4 perninhas, 100% poliéster, linha simples mesmo. Vou colocar aqui e vou sair aqui na frente, ó. Aqui. Aqui eu vou puxar e vou fazer, dar uma beliscadinha pra eu travar essa linha. Ó, passa aqui por dentro, vou puxar mais, passo por dentro dessa argolinha, ó, e travei a linha. Feito isso, eu vou para o outro lado, aqui, ó, puxo, volto novamente lá, na frente, ó, e puxei. Agora eu venho aqui, ó, entro aqui novamente e saio na frente. Vou fazer mais uma vez. E daqui eu já vou sair, ó, aqui no outro furinho. Daqui eu venho aqui, ó, entro. Vou pro outro lado, vou afundar isso aqui primeiro. Vou voltar aqui por aqui, ó, no mesmo cantinho. Puxo e vou novamente aqui, ó. Agora vou travar essa linha. Você indo e voltando algumas vezes, você consegue travar essa linha. Daqui, ó, eu coloco aqui e sai em qualquer canto. Fiz a marcaçãozinha dos dedinhos. E dessa forma que eu fiz aqui no pezinho, eu também faço na mão, ó. Cortei o nó, por isso que eu travei, para que ela não se solte depois. E fica os pezinhos prontinhos assim. Agora vamos aqui no corpinho, ó. Eu enchi mais um pouco o corpinho. E vou agora fazer aqui, ó, um ponto invisível, fechando aqui essa aberturinha que eu deixei. Eu deixei uma abertura e vou fazer aqui um ponto invisível, fechando essa abertura. Ponto invisível foi o mesmo ponto que eu fechei as perninhas.
da abertura que eu fiz a perninha. E aqui também, você não quiser fazer o ponto invisível, você passa cola quente. Também dá certo. Aqui eu vou fazer o ponto invisível. Pego um pouquinho daquela parte e outra pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E outro desse lado. Ó, você já pode ir puxando, que vai fechando. E aqui você vai fazendo isso. Vamos pegar um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. E você vai fechar até chegar aqui desse lado. Terminei, ó, de fechar aqui. E agora vamos reservar um pouquinho. Agora vamos fazer aqui esta manguinha. Ó, esta manguinha aqui, ó. Nos moldes eu vou deixar ela maiorzinha pra vocês. Esse círculo, né? Vamos pegar aqui o braço. Depois eu faço a divisão dos dedinhos. Mas vamos fazer logo isso aqui. Ó, o círculo, vou pegar uma linha, 2 perninhas só mesmo, e vou fazer aqui, tipo fuxico, tipo esse pesponto, né? Não vou fazer aquele ponto caracol, não. Aqui, esse é um pouco difícil de puxar, porque esse tricolino aqui é bem fechado. Então, é mais difícil, mas no feltro a agulha desliza com mais facilidade. Mas dá certo. E vamos fazer aqui, ó, em volta de todo esse círculo. Dá um pouco de dificuldade aqui, porque o tricolino é bem fechado. Pronto, estou terminando aqui, ó. Terminei de franzir. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o braço, nós vamos colocar assim. Vamos colocar um pouco de cola quente aqui na ponta, ó. E vamos colocar aqui dentro. Vamos pegar assim, ó. Vamos colocar bem assim, ó, desse jeitinho. E agora a gente vai franzir. Ó. A gente dá uma arrumadinha. E aqui a gente vai fazer o arremate. Vamos travar essa linha. Aqui a gente trava essa linha, para que ela não se solte. Depois, aqui nesse cantinho, a gente vai colocar um assim. Agora eu vou passar aqui para o outro lado. A gente tem um pouco de dificuldade de puxar, mas dá certo. E vou fazer aqui um arremate. Algumas vezes que já deu certo já. Pronto. E fica assim os 2 bracinhos. Agora nós vamos pegar aqui a cabeça novamente. Eu tenho aqui uma agulha. Essa agulha que tem uns 10 centímetros com 4 perninhas de linha. E vou aprofundar aqui esse olho. Vou colocar aqui, ó, esse nó, porque eu vou travar esse nozinho, pronto. Eu vou fazer uma espécie de X não muito grande, que eu vou colocar um olhinho aqui, ó. Venho aqui no outro lado, saio, volto novamente. Aqui assim, ó. Uma espécie de um X não muito grande, porque senão, quando a gente colocar o olho, ele não vai cobrir. Daqui eu já venho por dentro, saio aqui do outro lado. E travo. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó.
nesse olho. Espero que a linha dê. Vamos concluir aqui. A linha não tinha dado, eu botei novamente outra linha e vou reforçar de novo. Essa parte daqui de trás não vai aparecer, por isso que eu tô fazendo aqui, deixando assim, que também não vai aparecer. Essa parte aqui não vai aparecer. Então aqui a gente, ó, já afundou todos os dois, aqui eu vou travar a linha. Vou cortar aqui esse excesso. 15 enganchar, mas eu travei de depois. Pronto, aí fica assim. O narizinho eu vou colocar resinado, mas eu deixo os moldes pra vocês. Vamos aqui agora, ó. Vamos colar. Vamos colocar aqui os dois bracinhos assim e vamos segurar. Vamos colocar os dois bracinhos aqui e segurar. Caso você ache que seja necessário, você faz pontinho. Eu não vou fazer, eu vou só colocar aqui bastante cola, ó. E vou segurar aqui, ó, desse jeitinho. Do jeito que eu fizer nesse, eu vou fazer nesse também. Vou segurar um pouco para que essa cola seque. Vou fazer nesse outro também. É que o importante é deixar curar bem, para que esse bracinho não caia depois, né? Coloca aqui, ó, os dois bracinhos. E aqui eu vou segurar. Aqui eu vou deixar essa cola curar, para depois dar continuidade à confecção, né? A montagem. Já colou aqui, ó. Agora eu vou fazer o quê? Aí fica assim, desse jeitinho. Até aqui, altear um pouquinho pra vocês verem. Fica desse jeitinho. Agora eu vou passar cola e colar aqui a cabecinha. Assim, desse jeitinho a cabecinha aqui, ó. Desse jeitinho aqui, pra deixar os bracinhos assim, a livre, pra gente colocar a cenourinha com o nome, né? Vamos passar cola aqui, ó, na cabeça. Lembrando que nós aprofundamos já os olhinhos, então aqui a gente pode colocar cola com tranquilidade. E aqui a gente vai colocar aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. E vamos segurar, para que essa cola cure. Que a gente aperta para que essa cola seque e tem um tempo de curagem dela, né? Que é mais ou menos 1 minuto, 2 minutos. Já colou aqui a cabeça e eu coloquei uma orelhinha, ó. Bem aqui assim, ó. Como foi que eu fiz? Eu peguei a orelha, dobrei assim, ó. Desse jeitinho aqui assim, ó. Peguei e fiz isso aqui. Isso é do jeito que eu tô fazendo, né? Vou mais ou menos colocar na mesma direção, ó. Só que eu coloco assim, ó. Pra cima. Aqui assim. Vou segurar aqui, ó. Vou dar uma ampliadinha aqui pra você. Vou segurar aqui. Possa ser que nem fique da mesma altura, mas não tem problema. Vamos aqui, ó. E costurar ela aqui. Vou dar um nozinho aqui na ponta dessa linha. E vou costurar. Tem que pegar toda a orelha, ó. Venho, pego a cabeça e pego a orelha. E puxo. Pego a cabeça e pego a orelha. Quando ele tá só no feltro, a agulha penetra com facilidade. Mas quando pega já no tricoline, no tecido, é um pouco mais difícil. Mas também dá certo. Ó. E aqui eu vou prendendo, pegando a orelha e pegando a cabeça. E você faz vários pontinhos, ó. Vou pegar mais uma vez aqui. E aqui eu vou agora finalizar. Aqui tá bom já.
Tá bem costurado. Agora eu vou cortar aqui a linha, ó. E fica assim, ó. Desse jeitinho. Aí a orelhinha a gente pode fazer assim e fazer assim, ó. Desse jeitinho. Aqui, aqui atrás, pode botar um rabinho. Aqui eu tenho 3 pompom. Eu que fiz, eu vou deixar na playlist desse passo a passo. Eu vou deixar salvo na playlist como se faz esses pompons, ó. Aqui eu tenho um rosa, tem esse amarelo e tem um lilás. Qual que vocês gostaram mais? O que mais chama atenção vai ser o rosa. Eu acho que eu vou colocar o rosa. E eu vou colocar só aqui assim, ó. Desse jeitinho aqui assim. Vou passar cola. Passar uma colinha aqui, ó. Minha cola tá acabando aqui. Vou ter que botar outra. E coloca aqui e seguro. Até que ela cure. Secou aqui o rabinho. E agora vamos para os olhos. Eu tô usando esses olhos aqui foncho, fonco. Mas pode ser esses aqui, ó. Essas meia pérola aqui também. Né? Então vamos lá. Ou pode ser essas pérolas aqui, ó. Aí usa o que você tiver aí. Eu vou usar esses olhos. Eu comprei no algodão doce resinados. Eu vou estar colando com a T6000. Vou estar colocando a T6000 aqui no buraco. Aqui no local do olho, né? E vou estar colocando aqui no olho. Depois eu aperto um pouco. O certo era bom esperar um pouquinho, mas aqui eu nem vou. E dá certo. Agora eu vou organizar o olhinho, né? No local bem direitinho. Lembrando, gente, que esse olhinho aqui, 72 horas para ele secar e colar. Depois que ele passar 72 horas quietinho aqui, que ele colar, ninguém arranca mais. O nariz eu vou estar colocando também resinado. Então, eu vou estar colocando aqui, eu tenho 3 cores. O rosa, o mais escuro, o marrom e o mais claro. Esse, ó. Esse. Ou esse. Eu acho que ou fica bom esse aqui, ou rosa. Esse aqui eu já não acho tanto. Nós vamos colocar o escuro. Vamos colocar o escuro. Vou deixar o molde do olhinho lá nos moldes. Vamos voltar aqui com a cola. Vou colocar aqui bem centralizado, ó. E vou colocar cola também no olhinho. Olhinho não, gente, no nariz. E vamos colocar aqui, ó. Bem centralizadozinho aqui. E você vai apertando aí pra ele fixando, né? O nariz eu não aprofundei. Mas se você quiser, você pode. Mas, porém, você tem que ficar apertando pra que ele fique mais acomodado. Aqui, onde eu já aprofundei, já é mais diferente. Aqui eu já tenho que apertar mais um pouco. Ó, aqui se eu apertar ele sai. Vamos dar uma curvada aqui nesse nariz, porque ele... Passar mais um pouquinho de cola. Aqui nesse eu acho que eu vou passar um pouquinho de instantânea também. Esse nariz aqui eu já faz muito tempo que eu tenho ele. Eu vou passar até um pouquinho de instantânea. Pra ser mais rápido a colagem dele. Pra ele fixar, né? Mais rápido. A gente alinha aqui, ó. E pressiona. Pronto. Lembrando que eu vou deixar os moldes. Então, se você quiser confeccionar, não tiver o resinado, você confecciona. O de feltro, ele adere com mais facilidade. Mas deu certo.
que deu certinho. Pronto, aí fica assim. Agora, ó, terminei aqui de arrumar aqui o coelhinho. Vamos fazer aqui o sombreado das cenourinhas. Tô usando aqui o mel da Tec Bond Artesanato, um pincelzinho aqui para maquiagem, e vamos fazer aqui, ó, tirar o excesso, e vamos fazer assim, em volta da cenourinha, ó. Só precisa fazer na parte da frente. Aqui eu não afundei tudo, mas o certo é ter afundado tudo. Que eu vou mostrar a você como eu vou fazer o sombreado dela, né? Aqui em volta de toda a cenourinha. E a gente também faz aqui, ó, onde a gente afundou. Mesmo aqui, ó, só assim. E a gente vai fazer, ó, em todas essas partezinhas que a gente afundou. E ela fica desse jeito. Agora vamos fazer aqui também as folhinhas. As folhinhas eu vou usar esse verde, o verde grama. Eu vou pegar aqui outro pincel, porque está com laranja. Vou pegar esse pincel aqui, é menorzinho, mas já sei. Vou pegar um pouquinho do verde, tirar aqui o excesso. Vou fazer só de um lado também, só onde vai aparecer aqui a parte da frente. E você faz só aqui na parte da frente. Na costura, sombreando um pouco assim, ó. E fica desse jeitinho, bem suave mesmo. Pra poder a gente fazer isso aqui e a cenourinha ficar pronta. Então, gente, sombreei todas as três. Agora vamos colar. Eu vou colar elas assim, ó. Uma juntinha assim da outra, desse jeitinho, porque eu vou botar o nome aqui. Então, assim ela vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Passar cola aqui nessa, ó, na lateral dessa. E eu venho com essa e colo assim, ó. Desse jeitinho. Vou passar cola aqui na lateral dessa. Só na lateralzinha. E encaixo ela aqui assim. Bem na lateral. E fica assim, ó. Como se fosse uma plaquinha. Agora a gente vem com as folhinhas e colamos aqui atrás, ó. Já sombreei as 3 folhinhas. Ficou fofa, não foi essa cenoura, gente? Ficaram lindas essas cenourinhas. Ó, e fica assim. Agora a gente vem aqui com o nosso coelhinho. Nossa coelhinha. Vamos passar aqui um pouquinho de cola aqui na orelha e colar aqui no queixinho dela pra ficar assim, ó. Essa colinha aqui no queixo. E a gente cola a orelhinha pra ela ficar desse jeitinho. E a gente vem com a plaquinha e cola aqui assim, ó. Desse jeitinho na mãozinha dela. Vamos passar a colinha na mãozinha dela assim, abrindo. Abrindo um pouco. Pode colar ela assim, ó. Mas eu acho que assim fica melhor. Assim por cima fica melhor. Desse jeitinho aqui, ó. E vamos passar um pouquinho de cola aqui, na outra mãozinha. Desse jeitinho assim, ó. Vamos reservar aqui. Organizei o nome aqui, ó. E agora eu vou colar. Vou usar cola de silicone líquida. E vamos lá, passando, vou tirando uma a uma. E vou colocando aqui, ó, no mesmo canto.
Então, gente, eu resolvi recortar e deixar assim. Eu achei que ficou melhor. Então, vamos lá, colar aqui com cola quente, né? As letrinhas, vou tirando do mesmo canto e colocando no mesmo canto. Pra não ficar bagunçado. Recortei e colei assim que eu achei que ficasse melhor. Vou colar logo esse P aqui também, ó. O acento do A, ai, mas não é para fazer ai não, e o S. Mas caso vocês queiram fazer do jeito que eu fiz primeiro, cortando daquele jeito, vocês fazem aí o jeito que vocês acharem melhor. Aqui o Azinho. Vamos para o I. O L já colei. E por último agora o Z. Ó. Feliz Páscoa. Eu acho que ficou melhorzinho assim. Agora vamos colocar aqui um ganchinho pra gente pendurar na porta, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos colar aqui, ó, entre uma perninha e outra, colar as duas pernas, né? Colar as pernas uma na outra, assim, desse jeitinho aqui, ó. Já colou, e agora vamos fazer a alcinha. Eu tenho aqui um pedaço de feltro, eu vou cortar o olho. Preciso de uma alcinha assim, ó. Mais ou menos uns 2 centímetros de largura e uns 3 a 4 centímetros de comprimento, ela dupla, ó. Assim, mais ou menos uns 8 centímetros. Pode ser menor. Você vai passar aqui por dentro da argolinha, ó. Desse jeito, e vamos colar aqui. Gente, cola aqui, ó. E a gente vai aparar aqui, ó. Agora a gente vira o coelho. Aqui nesse cantinho a gente coloca aqui, ó. Nesse cantinho. Vamos passar cola. E colamos aqui. Se você quiser ainda, pode fazer um coraçãozinho, alguma coisa pra você colocar. Eu vou fazer aqui a olho. Pode ser um quadradinho, um círculo. Vou fazer aqui um coração. Acredito que ele ficou grande, vou diminuir um pouco. Ó, desse jeitinho pra colocar aqui. Ajuda a fixar mais. Pode ser um quadradinho, um círculo, aí você vê. Se não quiser, não precisa colocar nada. Eu gosto de colocar porque ajuda a fixar mais. Temos o gancho de pendurar o nosso suporte, né? O enfeite de pó. E aqui na frente ficou assim, ó. Desse jeitinho. Vamos fazer um laço. Eu tenho aqui uma fita, acho que é em 50 a 60 centímetros. Essa rendinha, eu vou enrolar aqui no meu dedo uma vez e 2 vezes, ó. Aqui desliza uma vez e 2 vezes. Venho aqui, ó, passo aqui no meu dedo, vou e vou dar mais outra volta. Daqui, ó, na segunda volta eu entro aqui, ó, puxo, entro aqui novamente, ó, e faço isso.
E agora tira os dedos. Vai ficar tipo um laço duplo. Eu já fiz isso? Nunca fiz isso. Mas sempre há a primeira vez. E fica um laço bem bonitinho. Aqui a gente apara. Vamos aparar aqui as pontinhas. E vamos colar aqui, ó, na cabecinha da nossa coelhinha. Gente, a gente tem que simplificar a vida. E ficou lindo o laço. Olha como ficou fofo. Desse jeito. E assim ficou o nosso enfeite de porta de Páscoa. Eu espero que todos tenham gostado. Eu vou ter aqui um pouquinho. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Cheiro no coração. Até o próximo vídeo. E bye bye.